Graça e paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Hoje, domingo, 26 de julho de 2020. Ainda estamos convivendo com esta pandemia mundial, mas cremos que a palavra de Deus, ela tem sido o nosso sustento, ela tem sido o nosso conforto nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu quero convidá-los para que ouçamos a voz de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16. Vejamos então o texto. Alguns lhes traziam crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as e impondo-lhes as mãos. Meus amados, nós podemos dar um tema para a mensagem deste domingo. Reino de Deus, a quem pertence? E podemos resumir esses versículos neste pensamento: o reino de Deus é daqueles que, em humildade e simplicidade, depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Meus amados, esse bloco de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16, a princípio nos revela três atitudes. Primeiro, algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse e as abençoasse. Segundo, os discípulos tentaram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Terceiro, Jesus obriga os discípulos a deixarem as crianças se aproximarem dele. Meus amados, para entendermos o cerne desta mensagem, precisamos entender cada atitude aqui exposta pelo evangelista Marcos. As pessoas traziam as crianças até Jesus porque era costume daquela época os pais trazerem os seus filhos aos rabinos para que orassem por elas. Os discípulos não achavam que as crianças fossem tão importantes, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre isso lá no capítulo 9, versículo 36, o versículo 37. Os discípulos eles na verdade não compreendiam a missão de Jesus, a missão deles, nem a natureza do reino de Deus. Meus amados, Jesus então chama as crianças para perto de si e pega as de colo em seus braços para não só abençoá-las, mas ensinar os adultos sobre de quem é o reino de Deus. A pedagogia de Jesus aqui, meus amados, é diferente. Ele abre o coração dos pais através dos cuidados e do carinho com os filhos. Ele chama a atenção dos discípulos para si ao reprovar as suas atitudes. E ele cativa então as crianças, tomando os menores em seus braços. Meus amados, a partir daí, Jesus ele começa a ensinar a multidão, Jesus ele começa a ensinar os discípulos sobre os valores do reino de Deus. Meus amados, na época de Jesus, na cultura grega, judaica, dar atenção a uma criança era uma perda de tempo, como beber vinho ou associar-se aos ignorantes. Somente com 13 anos, o menino ele poderia tomar sobre si a responsabilidade de cumprir a lei e de então chamar a atenção para si. Jesus aqui então, contrariando o contexto grego, judaico, ensina que no reino de Deus as crianças não apenas elas são acolhidas, mas também são tratadas como modelo para os adultos que queriam entrar no reino de Deus. Com isso, Jesus não está querendo ensinar que as crianças elas são inocentes, porque não é assim que a palavra de Deus nos mostra. Somos concebidos em pecado e nos desviamos de Deus desde a
concepção. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Então as crianças não são salvas por serem inocentes. No Velho Testamento vemos as muitas ações das crianças. Briguentas, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 3. Imaturas, 1 Coríntios 3, 11. Hebreus 5, 13. Fácil de seduzir, 6, 4. Imprudentes, 1 Coríntios 14, 20. Vulneráveis, Efésios capítulo 4, versículo 14, volúveis, Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2, e dependentes, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, nos mostra claramente isso. As crianças, meus amados, são salvas pelo simples fato de serem justificadas pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Elas não são salvas pelo simples fato de serem crianças. A salvação não tem nada a ver com a faixa etária. Nenhuma pessoa se salva por ser criança ou por ser velha, mas por crer no Senhor Jesus. Quando uma criança morre antes da chamada idade da razão, ela vai para o céu não por ser criança, mas porque o Espírito Santo aplica nela a obra da redenção. Meus amados, nenhuma criança entra no céu pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o seu Filho. Enfim, meus amados, esta passagem nos ensina que o reino de Deus é daqueles que em humildade e simplicidade dependem única e exclusivamente de Jesus. Podemos então aplicar esse texto à nossa vida, que o reino de Deus é daqueles que vão a Jesus como uma criança. Versículo 13, parte A. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Meus amados, o texto é claro em nos ensinar que as crianças eram trazidas a Jesus, por certo pelos pais, parentes, para ir até Jesus. Elas dependiam de alguém que as conduzisse. As crianças aqui, meus amados, são modelos em humildade e dependência também dos outros, receptividade e aceitação de sua condição. Meus amados, igualmente, nós somos inaptos para salvar-nos, somos totalmente, meus amados, dependentes da graça de Deus, somos totalmente dependentes da graça de Jesus Cristo, somos totalmente dependentes de que o Espírito Santo nos conduza ao encontro, à presença do Pai. Aqui os pais, parentes, são ponte para as crianças chegarem a Jesus. Para nós, meus amados, Jesus é a ponte, o acesso, o único caminho para nos achegarmos a Deus e entrar no seu reino. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Meus amados, quando uma criança é ferida, o que ela faz? Essa criança ferida, ela corre para os braços do pai ou da mãe. Essa é a atitude esperada por Jesus em relação a nós. Corrermos para os seus braços como uma criança dependente, desprovida de quaisquer interesses, mas procurando socorro, procurando consolo, abrigo, segurança. Meus amados, Deus espera que sejamos como crianças, dependentes dEle, única e exclusivamente dEle, dependentes do seu cuidado, dependentes do seu amparo. Deus não quer que sejamos infantis, pirracentos, briguentos, imaturos, mas Ele quer que sejamos como crianças dependentes. O reino de Deus, meus amados, então, é daqueles que humildemente e em simplicidade dependem única e exclusivamente de Jesus Cristo. Meus amados, o reino de Deus é daqueles que se despojam de toda pretensão como uma criança. Versículo 15: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Meus amados, já falamos que naquela cultura as crianças, elas eram consideradas insignificantes, indignas de atenção. Podiam somente receber o que lhes era oferecido pelos adultos responsáveis. Ah, meus amados,
Jesus não está dizendo que os discípulos devem imitar qualidades infantis, que nós devemos imitar qualidades infantis, mas devem receber o reino de Deus do mesmo modo como uma criança recebe alguma coisa. Isso significa, meus amados, estar diante dele passivo, pronto para receber o que ele tem para nós. Meus amados, isso significa depositarmos totalmente confiança em sua suficiência, crendo que ele suprirá também todas as nossas necessidades e, acima de tudo, meus amados, a nossa salvação, entrada no seu reino, que é o mais importante para todo ser humano. Quando Jesus disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele, ele está dizendo que, da mesma maneira, uma pessoa deve confiar e de Deus receber o reino como um dom da sua graça, um presente. E é isso que Deus quer fazer com você, meu querido. É isso que Deus quer fazer com você nesse momento. O Senhor, Ele quer dar esse presente imensurável, incalculável, que é a sua graça, a salvação mediante o seu Filho. Meus amados, como criança, precisamos nos despojar, nós precisamos nos despir de quê? De toda pretensão, de toda exigência, e aceitar o que Deus ele tem para nós e não exigir o que Ele tem para nós. E o que Deus tem para nós é o melhor para a nossa vida, e em primeiro lugar, a nossa salvação. O apóstolo Paulo, certa feita, orava a Deus como uma criança pirracenta, exigindo, e Deus lhe respondeu como um pai, lhe dando não o que ele pedia, mas lhe concedendo o que ele precisava. E então disse Deus ao apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. 1 Coríntios 12, 9. Porque a graça do Senhor Jesus, além de nos salvar, a graça ela nos sustenta, a graça ela nos capacita, a graça nos fortalece, a graça nos dá condições de suportar toda e quaisquer situações. Meus amados, o reino de Deus é daqueles que em humildade e simplicidade dependem única e exclusivamente de Jesus Cristo. Meus amados, o reino de Deus é daqueles que se jogam nos braços de Jesus como uma criança. Olha o versículo 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos e as abençoou. Que coisa linda! Meus amados, podemos ver aqui que Jesus toma a primeira criança em seus braços e coloca a sua mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dela. E então, com ternura, ele abençoa por meio de uma oração valiosa ao Pai, para que seu favor, a sua graça, seja derramada sobre aquela criança. Meus amados, com esse gesto, Jesus demonstra carinho. Com esse gesto, Jesus ele demonstra aceitação, Jesus demonstra valorização, Jesus demonstra proteção e cuidado com as indefesas crianças. Meus amados, somente nos braços de Jesus, numa atitude de confiança genuína, podemos experimentar a sua bênção e segurança. Se queremos experimentar sua bênção, precisamos correr para os seus braços. Correr, lançar-se aos braços de Jesus, meus amados, significa colocar nossos problemas e desejos em suas mãos, mas colocar o nosso ser também, a nossa vida, que é o nosso caráter. A maioria das pessoas querem colocar seus problemas, querem colocar seus pedidos, seus desejos nas mãos de Jesus, entretanto, não querem se colocar debaixo de suas mãos. Tentam se relacionar com Jesus com reservas. Não é isso que Jesus ensina aqui quando observamos a atitude das crianças em se relacionar com Ele. Estar debaixo das mãos de Jesus significa entregar tudo.
Significa viver com Ele sem reserva, tudo que somos, tudo que temos. Para sermos abençoados, transformados e termos acesso ao reino de Deus, precisamos confiar a Jesus. O reino de Deus, meus amados, é daqueles que em humildade e simplicidade depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Ô meu querido, o reino de Deus é o domínio de Deus no coração e na vida do ser humano, com todas as bênçãos que resultam do seu domínio. Entrar no reino é ser salvo e ter a vida eterna. Vou repetir isso aqui para você. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração e na vida do ser humano, com todas as bênçãos que resultam desse domínio. Entrar no reino é ser salvo e ter a vida eterna. Meu querido, nós estamos vivendo um momento muito difícil no âmbito mundial. Meus amados, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas elas se sentem indefesas, elas se sentem impotentes. E esta mensagem de Jesus, abençoando as crianças, apresentando o reino de Deus como uma forma e um lugar de segurança, meus amados, é muito propícia para o conjunto de tudo que nós estamos vivendo neste momento. Quantas pessoas neste momento, pode ser o seu caso, que esteja amedrontado, esteja vivendo assim em uma situação muito frágil, se sente ameaçado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Jesus é o meio, Jesus é a ponte para te conduzir ao Pai. E o Pai, Ele quer te abraçar, assim como Jesus abraçou aquelas crianças. O Pai quer te pegar no colo, assim como Jesus pegou aquelas crianças de colo. O Pai quer estender a tua mão poderosa sobre a sua vida, assim como Jesus estendeu a sua mão para orar e abençoar aquelas crianças. Você quer fazer parte do reino de Deus? Esse é um convite, um presente de Deus a você. E mediante a sua palavra, o Espírito Santo, neste momento, está aí tocando no seu coração. O Espírito Santo está agindo neste momento na sua vida, na sua casa. Onde quer que você esteja agora, Deus está falando com você. E o Espírito Santo de Deus quer te conduzir à presença do Pai para que você seja abençoado. Em primeiro lugar, tendo a certeza da sua salvação, entregando a tua vida a Jesus Cristo. E por consequente, receber as bênçãos provenientes desse reino, do reino de Deus. Você quer fazer parte desse reino? É um convite a você nesse dia. Você quer ser salvo? Você quer ter a vida eterna? Então se dirija a Jesus hoje, que se coloca debaixo de se coloque debaixo das suas poderosas mãos. Se dirija a Jesus hoje e se coloque debaixo das suas poderosas mãos e suficientes mãos, como uma criança que precisa de seus pais. Você está disposto a fazer isso? Meu querido, se neste momento você está disposto a abrir o seu coração e receber esse presente de Deus na sua vida, nada pode te impedir a não ser você mesmo. Lá, as crianças encontraram obstáculos dentro de um contexto social. Aqui, você não vai encontrar nenhum outro obstáculo a não ser você mesmo, porque essa decisão agora só compete a você. Se entregar, se colocar debaixo da graça ou recusar esse convite. Mas se você quer, meu querido, eu quero orar com você agora. E a graça de Deus há de inundar a sua vida e toda a sua casa. Amém? Oremos. Deus querido, Deus amado, neste momento, Pai, a Tua palavra nos revela um pouco do Teu reino. E a forma como, Pai querido, devemos fazer para entrar neste reino. Eu quero colocar diante de Ti esta vida, esta pessoa que está orando comigo e outros que estão intercedendo até pelos seus entes queridos que ainda não são salvos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo agora, eu quero Te pedir que esta decisão, essa tomada de decisão, que esta vida, ó Deus, está fazendo agora, ó Deus, entregando-se ao Senhor como uma criança se entrega ao Pai, dependente, carente. Ó Deus, eu quero pedir agora que o Senhor esteja abraçando esta vida,
Que o Senhor esteja agora, ó Pai, dando toda a proteção necessária e que esta vida agora sinta, mediante o Teu Espírito Santo, o calor do Pai, o calor do Senhor, a Tua proteção. E eu oro também, Deus, por aqueles que estão intercedendo pelos seus entes queridos, que estão pedindo: Jesus, salva os meus entes queridos. Eu quero te pedir, Deus, use esta vida também através desta mensagem para que eles possam ser instrumento de conduzir os seus entes queridos à tua presença mediante o teu Santo Espírito. Deus, nós assim oramos, agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós assim oramos e assim fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, é sempre um prazer estar aqui partilhando da palavra de Deus com você. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Um abraço.